Nós vamos sair, irmãos, de um certo grau de religiosidade que nós temos desenvolvido em nosso ministério, em nossa vida, né? Deus não está interessado em nossos templos, Deus não está interessado em nossos edifícios, Deus não está interessado, irmãos, em nossas músicas elaboradas. Deus, na realidade, é a religião pura, santa, que diz lá Tiago, capítulo 1, 27, é cuidar dos órfãos e das viúvas, né, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então, o que nós fazemos, o que nós fazemos na igreja, se o trabalho que fazemos para o Senhor, e aquilo que vivemos em nossa vida diária, não concorda com aquilo que vivemos na igreja, isso, irmãos, isso para Deus é pior que nada. Pior que nada. É hipocrisia, é algo que Deus abomina. E nós estamos cheios de gente na igreja. Hoje, irmãos, quero dizer para vocês uma coisa. A família está sofrendo tanto que há uma estatística no mundo, uma estatística feita por organizações cristãs, que dentro do cristianismo hoje é onde está o maior índice de divórcio. Proporcionalmente falando, logicamente, dentro do cristianismo hoje, acontece dentro do cristianismo. E pasmem, pastores, a quantidade de pastores que estão divorciando, casando de novo, é impressionante. Não precisa ir longe, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Então, um pastor amigo me contou que ele, um pastor amigo há muitos anos, contou para mim que ele caiu em adultério, e ele foi procurar um pastor para pedir ajuda. Aí o outro pastor falou para ele assim, não, rapaz, esquece isso. Isso está acontecendo com todos os pastores, ninguém mais está ligando para isso, segue a sua vida. E ele falou, não senhor, eu não posso, eu estou mal, não posso seguir minha vida assim. Né? Aí foi buscar ajuda, porque mas esse pastor disse para ele, não rapaz, a pastorada toda está fazendo isso, a pastorada toda tem mulherada e tudo. Assim. Então, isso faz algum tempo já, imagina como está agora, porque eu não creio que tenha melhorado, o que vocês acham? Você acha que melhorou ou piorou? Né? Não sei, eu tenho dúvidas. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos melhorar a qualidade das nossas famílias, a espiritualidade da nossa família, meus irmãos, nossos líderes, nossos pastores, como está a família, como está a família, a nossa liderança. Hoje tem filhos de pastores que não querem ir na igreja, que critica a igreja, critica os pastores. Por que está acontecendo isso? Qual é o problema? O problema é a igreja? Não acredito. Não acredito. Né? Então, nós precisamos realmente entender isso. Como está a nossa relação? Então, eu falei, no domingo, eu falei sobre isso, falei sobre família e Deus. Né? Hoje, eu não sei se você, pastor, está falando na sua igreja sobre avivamento. Você fala, nós estamos no avivamento. E onde? Você me diz para mim onde está o avivamento que eu quero ir ver. Porque, desculpa, eu não estou vendo avivamento nenhum, não. Né? Não estamos vendo avivamento nenhum. Se segundo o nosso conceito, nós estamos fazendo a vontade de Deus, segundo o nosso conceito, né? Então, por que há tantas desavenças? Porque a pergunta é, se nós temos no avivamento, glória a Deus, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, segundo o nosso conceito, então por que tantas desavenças, tantas situações assim na família? Eu estive reunido essa semana com um casal de pastores, que estão separados. Já faz um ano que estão separados no papel, mas estão vivendo juntos. E aí ela pergunta assim para mim, mas e o nosso ministério? Aí o sangue subiu, né, irmão? Aí o sangue subiu. Eu falei, minha filha, não fala em ministério. Porque não existe ministério onde não tem a família está... A sua família está destruída, não tem ministério. Você tem que pensar na tua família, no teu casamento. Você esquece ministério. Mas então não vou... Não tem ministério. Então,
entende o que está acontecendo? As pessoas, elas querem ter, elas não entendem que o culto, que a vida, que a espiritualidade, o culto, ele é um reflexo do que acontece na família. Então, se os nossos filhos estão revoltados, hoje, irmãos, hoje nós estamos assustados com o que acontece na classe, com as crianças. Eu falei demais sobre a questão. Pastores, nós temos que falar sobre isso. Nós temos que, no púlpito, dizer aos pais: vocês estão dando celulares aos seus filhos de 7, 8 anos de idade, e os seus filhos estão por aí pelos cantinhos, sozinhos, olhando celular com internet. Internet, como chama? Não tem nem limite. Ilimitada, imagina, o seu filho pode ver o que quer, o seu filho está na internet, vendo o que quer, falando o que quer, postando o que quer, você não vê, você não sabe o que seu filho está fazendo, com quem ele está andando, quem ele está falando, e eu quero dizer para vocês, muitos pré-adolescentes, adolescentes, filhos de crentes, estão na internet vendo pornografia, e os pais não estão vendo, e muitos dos nossos filhos, líderes, pastores, os nossos filhos, hoje, há muita contaminação. A questão da pedofilia, eu conversei com uma pessoa essa semana que o filho adolescente estava falando com supostamente uma mulher. E ela entrou, ela ficou preocupada, viu o filho muito. Quando entrou, essa mulher era um travesti. E o filho não tinha percebido. E ela percebeu, porque ela ela percebeu. Quando ela entrou, falou, era um travesti. E estava chamando o menino para encontrar com ele. Como se fosse uma mulher. Né? Se fosse uma mulher. Então, eu falei sobre... eu lanço um desafio, né, irmãos? Por que as famílias que vão à igreja, que são cristãs, vão à igreja, estão desse jeito? Por quê? Está faltando Deus. Está faltando palavra de Deus para a família. Né? A palavra de Deus é o alicerce. Sem essa palavra, irmãos, a família se constrói sobre areia. Como diz Mateus capítulo 7. Sem um alicerce. Eu dei o exemplo quando eu era criança, eu dei o exemplo da casa que meu pai construiu. Meu pai construiu uma casa, nós ajudamos a construir. Minha mãe estava grávida do pastor Ronaldo. Eu tinha 10 anos de idade, quase 10 anos de idade. E meu pai construiu uma casa. E quando você é pequeno, tudo é grande, né? Era uma casa grande, os quartos eram grandes. Nós éramos 5, nós éramos 4, vinha mais um, né? Então, tinha um quarto dos meninos, das meninas. E o pedreiro, junto com meu pai, era meu pai, só um pedreiro, e nós ajudando. Minha mãe carregando as coisas, eu ajudando, carregando tijolo, tudo. E foi uma época da nossa vida muito importante, só que o homem, aí a parede que separava o quarto dos meninos das meninas, era uma parede grande, e ela estava balançando, ela balançava assim. E eu fui e falei para meu pai, a parede está balançando. Ele foi lá, testou, a parede estava assim, balançando, podia cair em cima de alguém. Aí foram ver, o que aconteceu? O pedreiro construiu a parede sem alicerce. Né? Construiu a parede sem um alicerce. Toda parede tem que ter um alicerce. Ok? Sobre o qual ela se edifica. Toda parede tem que ter um alicerce. Então você não pode construir nada sem um alicerce. Vai chegar um momento que vai cair. Aí tiveram que derrubar a parede, fazer o alicerce e levantar sobre aquele alicerce aquela parede. Eu guardei essa imagem, eu tenho essa imagem guardada até hoje na minha vida. E para nós é um exemplo claro do que nós precisamos, do que a família precisa. Então, quando você leva para dentro da família a palavra, você está trazendo edificação. Não existe outra forma de se edificar a família, irmãos, se não for pela palavra, o homem assumir a sua responsabilidade, largar a mão de ser fraco, débil, frouxo, preguiçoso. E há homens que querem ter ministérios e estão perdendo a sua casa, a sua família. Então,
mundo inteiro. É a tua família. É. Mais de 10 anos. E é mesmo, a minha alma, é a nossa família, a nossa alma. Porque alguém pode fazer alguma coisa para você, vou te dar um exemplo. Alguém pode fazer alguma coisa para você e você ficar chateado, mas se alguém faz alguma coisa para tua esposa, para teu filho, é ou não é? Mexe ou não mexe com a tua alma? Mexe, porque é a tua alma. Alguém pode até agredir você, mas agride um filho seu, vai ver o que vai acontecer. É ou não é? O homem, ele é capaz... Olha, vou dizer uma coisa para você. O homem, se alguém chega, por exemplo, eu me lembro que às vezes o apóstolo Norma vinha visitar a gente e ele trazia um presente para a Vivian, um presente para a profetisa, um presente para cada um dos meus filhos, para mim não trazia nada. Mas eu estava feliz da vida. Ao ver meus filhos felizes com aquele presente, eu ficava feliz da vida. Eu não estava nem preocupado. E não estava, não trouxe nada para mim, não. Porque a minha alma estava feliz, estava satisfeita, porque meus filhos, minha família está satisfeita. É minha alma. Toca na minha família, toca na minha alma. Se eu perco a minha família, eu perco a minha alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso mesmo. Bem lembrado, pastor. Então, qual é a visão, irmãos? Guarde o que eu vou te falar. Guarde isso que eu vou te falar. A casa é realmente o lugar onde se educa. A casa é realmente o lugar onde se educa, onde se forma o caráter, onde se traz identidade. Não é a igreja, não é a escola, não é. É a casa. Então, os filhos, eles têm que ter regra, tem que ter... se vocês estão de dificuldade, existe um livro que eu recomendo. Houve uma época que a gente recomendou esse livro, a gente leu e tudo. Eu tenho em casa, que se chama Limites. Agora eu não lembro, era a Editora Vida que editava esse livro. Chama Limites, não me lembro o autor. Mas procurem, na internet vocês vão achar. Limites, esse é o título do livro. Tem em PDF, né? Então, já tem em PDF, pronto. Puxa, Limites. É um dos livros mais sensacionais nesse sentido. Alguma coisa assim, né? O que provoca a falta de limites, o que a falta de limites tem trazido para a família, a falta de limites para os filhos, a falta de limites na casa, na vida do homem. É muito bom esse livro. Vale a pena. Leiam. Né, irmãos? E vamos seguir. Ouvir a palavra. E o Espírito Santo. Né? Eu quero que vocês estudem, leiam, pastores, e estudem um pouco Efésios 5, numa perspectiva um pouco diferente da que a gente tem estudado até agora. Vão lá, dá uma lida novamente, Efésios 5. Veja o contexto de Efésios 5, 6. 5,18, quando diz assim, não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, onde há contenda, dependendo da... Eu gosto da NVI, porque a NVI diz assim, onde há libertinagem. É mais forte. Não vos embriagueis com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha, irmãos, durante anos, a gente usou esse versículo, a gente ficou perdendo tempo nesse versículo, dizendo, pode beber, não pode beber, não pode só não se embriagar. A gente fica nessas discussões superficiais, tolas, que não tem nada a ver, porque a gente não entende o contexto. Né? Porque onde está o Espírito Santo na família? Onde está o Espírito Santo na família? Sobre isso que eu falei também. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que falar em línguas, irmãos. Mas é muito mais do que falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo. Infelizmente, nós fomos criados num sistema pentecostal que você fala em línguas, seja batizado. Você foi batizado com o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo. Agora está cheio do Espírito Santo. E sabe de uma coisa, irmão? Está cheio de gente que fala em línguas e mente. Está cheio de gente que fala em línguas e fala palavrão. Está cheio de gente que fala em línguas e agride a esposa, os filhos. Tem gente que fala em línguas e pula carnaval, toma cerveja. Então, está cheio de gente que fala em línguas e julga, critica, não se relaciona com ninguém, não obedece, é rebelde, é desobediente. Está cheio.
Então, nós precisamos de um entendimento de Efésios. Precisamos nos voltar outra vez para Efésios e entender claramente. Sempre, sempre olhando o contexto. Claro, qual é o contexto? Qual é o balance? O que Paulo estava querendo dizer quando ele diz assim, não vos embriagueis e enchei-vos? Que tipo de contraste ele está fazendo? Na realidade, ele não está fazendo nenhuma comparação, ele está fazendo apenas um contraste. Apenas um contraste. Ele está dizendo, aquilo que me alimenta, do que me alimenta, do que eu me alimento, o que está enchendo a minha vida. Porque ser cheio, encher-se de vinho, que é encher-se das coisas do mundo, te torna insensato. E ser cheio do Espírito te dá sabedoria para edificar a sua casa. Te dá sabedoria para edificar a sua casa. Mas eu não edifico a minha casa se na igreja eu sou um crentão e em casa eu sou um pagão. Né? Aí, sejam cheios é um mandamento. Que quer dizer, alimentem-se das coisas de Deus. Encham-se do que é de Deus, do que é espiritual. Por quê? Porque aquilo que me enche, me controla. Presta atenção. Aquilo que me enche, me controla. Se enche de novela, é isso que vai controlar a sua vida. Se enche de mentira, é isso que vai controlar a sua vida. Se enche de... Então, a gente precisa entender as passagens bíblicas, contextualizar, não tirar do contexto. Então, quando você vai no versículo 15, eu estou falando do versículo 15, vai no versículo de 15, eu estou falando do versículo 18, volta no versículo 15 e vê um pouco do contexto. Aí ele diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Então está falando de comportamento. Está falando de comportamento. Aí eu pergunto, como se comporta um bêbado? Como se comporta um bêbado? Às vezes você pergunta, qual é a maior característica de um bêbado? Ou de um embriagado? Qual é? É insensatez, sim ou não? É insensatez. Aí, no versículo 16, Paulo diz assim, os dias são maus. Totalmente contextualizado, né, irmãos? Aí ele diz também aí, depois eu quero que você leia com cuidado, como encher-se do Espírito. Como encher-se do Espírito? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele fala sobre ter na nossa casa tudo o que é espiritual. Voltar na nossa casa, dentro da casa, os cânticos, o louvor, a palavra, cantar, ouvir palavra dentro de casa, todo momento, de manhã, de tarde, de noite. Foi isso que eu preguei aqui na igreja, irmãos. Eu estou dizendo para vocês o que eu preguei. Para que você saiba o que está sendo falado e o que precisa ser falado nos dias de hoje para a família, para os nossos homens, mulheres, para os nossos casais. Porque é lindo ir ao culto e no culto ter manifestações, glória a Deus, o culto alegre, dinâmico, o pastor prega e tudo feliz, mas se a gente não levar o povo a ter uma vida espiritual fora das quatro paredes do culto da igreja, levar para dentro de casa a palavra, a oração, a fé, não sei. Aí, Paulo termina o versículo 21, olha só. Eu estou dando para você várias dicas aqui. Você dá uma olhada o que diz o versículo 21. O versículo 21, Paulo termina falando sobre tudo o que ele falou e qual é o propósito. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ele está falando num contexto de família. Por que hoje os filhos não se sujeitam aos pais? Por quê? Porque os filhos não se sujeitam aos pais. Tem filho de 10 anos, de 11 anos de idade, 12 anos de idade, saindo de casa e dizendo, tchau, velho. Você não sabe para onde ele vai, você não sabe o que ele vai fazer, com quem que ele vai estar, você não está nem aí. Por quê? Porque não existe sujeição. Aí alguém diria, não, mas a mulher não pode se sujeitar ao marido. Ah, não pode? Então eu volto a dar aquele exemplo. Por exemplo, a esposa chega para o marido e fala assim, eu quero te pedir uma coisa, que você me respeite mais, que você não grite comigo, que você não me trate mal, que você não me desrespeite na frente das pessoas. Eu pergunto para você, o marido deve ou não se sujeitar ao que a esposa está pedindo? Diga, irmão. O filho chega para o pai, pai, eu quero te pedir uma coisa.
você não grite mais com a mãe, que você não seja mal educado aqui dentro de casa, que você dê atenção para nós. O que o pai deve fazer com relação a isso que o filho pediu? Se sujeitar. Né? Então, essa sujeitar-se uns aos outros em Cristo, na palavra, na justiça, na moralidade. Esse é o objetivo dentro da família. Trazer a sujeitar-se uns aos outros para dentro de casa, para dentro do lar, né? dentro da relação familiar. Então, se a gente chegar a uma família bíblica, essa família sã, nós vamos ter uma verdadeira edificação, irmãos. Uma verdadeira edificação. Hoje em dia, eu quero dizer uma coisa para vocês, o diabo, ele quer saber quem é a autoridade dentro dessa casa. Se não tem autoridade dentro da casa, o diabo quer saber quem é a autoridade. Sabia? Porque o diabo, ele é diabo, então ele chega e diz, eu quero saber quem é a autoridade aqui. Não tem autoridade, glória a Deus. Não, o diabo não vai falar glória a Deus, né? Mas é por aí. Quem é autoridade aqui? Não tem autoridade. É lugar para eu trabalhar aqui. Não tem autoridade. Ninguém manda. Ninguém se sujeita a ninguém. Entende? Então, irmãos, há muito que... E se vocês forem como eu, quando eu recebo uma palavra dessa, eu já tenho pregação para uma semana. Né? Porque aí eu já sei onde eu vou trabalhar, que eu vou ministrar, eu saio feliz quando eu recebo uma direção assim. Nós vamos ter essas direções de Deus para nós. Para a igreja, para a família, né?